Eu era um homem comum. Tinha vivido como todos, rindo, duvidando, desejando, errando. Caminhei entre os pobres, bebi com eles, discuti nas praças, desafiei os mestres e suas certezas. Minha mãe sonhava com um Messias, mas eu só via um filho inquieto, um coração que ardia sem saber por quê. A religião dos homens me pesava como um manto de pedra. Falavam de um Deus que punia, de um Senhor que exigia sacrifício, de um pai que castigava seus filhos por serem o que eram. Eu não podia aceitar isso. Olhava o céu, o vento sobre os campos e me perguntava: se o Criador é amor, por que a vida é dor? Durante anos vivi assim, dividido entre a compaixão e a revolta. Amava o povo simples, os que sofriam e nada pediam. Mas dentro de mim havia uma inquietude crescente, uma voz que me chamava para algo que eu ainda não compreendia. Então ouvi falar de João, o Batista, que pregava nas margens do Jordão. Diziam que sua palavra queimava como fogo, que as multidões se purificavam na água buscando um novo começo. E algo em mim despertou. Senti o chamado. Era como se uma força silenciosa me dissesse: vai. Lava teus olhos para ver o que sempre esteve diante de ti. Deixei tudo. Caminhei dias, sozinho pelas colinas e vales. Cada passo era uma lembrança do que eu havia sido. O filho rebelde, o jovem que feriu corações, o homem que buscava alegria nas coisas passageiras. O sol ardia e o vento do deserto sussurrava como uma voz antiga. Eu sabia que algo terminava em mim e que outra coisa, ainda invisível, começava a nascer. Quando cheguei ao Jordão, João estava no meio do rio, cercado de homens e mulheres. Sua voz ecoava como trovão: arrependei-vos e renovai vossas mentes, pois o reino está próximo. As pessoas choravam, tocadas por uma força que não vinham de suas razões. Fiquei observando, imóvel. Não havia orgulho em mim naquele momento, apenas uma estranha humildade. Senti-me pequeno diante de algo imenso, invisível, vivo. Entrei na água. Ela era fria, mas dentro de mim queimava uma chama. Quando João impôs as mãos sobre minha cabeça, algo se rompeu e algo nasceu. Uma corrente poderosa subiu pelo meu corpo, como se o próprio rio tivesse se tornado luz líquida. Tudo em mim se dissolveu. O eu que conhecia, o homem, o filho, o rebelde, desapareceu por um instante. Fui invadido por uma energia tão pura e tão intensa que mal podia respirar. Era como se o universo inteiro me atravessasse em silêncio e o tempo tivesse deixado de existir. Luz, uma luz viva, consciente, infinita, sentia dentro e fora de mim, pulsando em cada célula, em cada pensamento. Não havia separação, nem entre mim e o rio, nem entre mim e o céu, nem entre mim e o que eu chamava de Deus. Saí da água cambaleando como quem nasce de novo. Não olhei para trás. O mundo que eu conhecia já não me cabia. O vento do deserto me chamou e eu o segui. Depois do Jordão, o mundo parecia respirar em mim. O ar tinha outra densidade. O chão vibrava sob meus pés e cada som, o bater de uma asa, o murmúrio do vento, o roçar da areia, falava em uma linguagem que não vinha dos homens. Eu não sabia explicar, mas sabia que devia caminhar. O deserto me chamava, não como um lugar de punição, mas como um ventre de silêncio. Ali eu seria despido de tudo o que ainda me separava da verdade. Enquanto andava, sentia o corpo leve e, ao mesmo tempo, uma presença crescente dentro de mim. Era como se a força que me atravessara nas águas agora me conduzisse passo a passo, sem esforço, sem vontade.
Eu era levado, e era levado por amor. Durante os primeiros dias experimentei uma alegria suave. O sol ardia, mas a luz não me ofendia. A sede era real, mas o próprio ar parecia nutrir-me. Eu olhava para o horizonte e sentia que nada me faltava. Tudo, o grão de areia, a pedra, o pássaro distante, era parte de um mesmo pulsar. Mas à medida que o silêncio crescia, outras vozes começaram a surgir. Não do lado de fora, mas dentro de mim. Eram memórias, medos, vontades antigas que se agitavam tentando reivindicar espaço. O homem que eu fora ainda vivia ali, em alguma camada da minha mente. O ego, ferido e confuso, sussurrava: "Quem és tu para buscar a verdade? Tu és apenas um homem feito de poeira e erro." E o deserto respondia com silêncio. Nesse silêncio percebi o que era o ego. Ele não era um inimigo, mas uma sombra nascida do medo. Um reflexo da mente humana tentando proteger-se da própria luz. Era o eco das crenças, das comparações, das ilusões de separação. Enquanto eu o ouvia, via suas raízes. Orgulho, desejo, julgamento. E um a um, eu os via se dissolvendo como sombras que não resistem ao sol nascente. Em alguns momentos, senti-me só, como se o universo inteiro tivesse se afastado. Foi ali que compreendi o verdadeiro vazio. Não o da ausência, mas o da entrega. Tudo o que eu pensava ser meu, corpo, nome, passado, se desfez na poeira. E então, algo mais profundo começou a respirar dentro de mim. Era uma nova consciência, silenciosa, viva, amorosa. Ela não dizia palavras, ela era. No quarto dia, o céu pareceu abrir-se. Não com relâmpagos, mas com uma clareza sem forma. Tudo pulsava, e dentro do pulsar eu ouvi sem ouvir. Sou o que anima todas as coisas. Não estou fora nem acima. Estou em ti como tu estás em mim, chorei. Não de tristeza, mas de reconhecimento. A lágrima era a água retornando à fonte. Continuei andando, guiado por essa presença invisível. Os dias seguintes não se contavam mais. A fome deixou de ser ausência, a sede deixou de ser dor. Eu me tornava leve, transparente, como se minha carne fosse feita de luz e vento. E quando enfim o sol se pôs numa tarde silenciosa, percebi que o deserto não era um lugar, era o espelho da alma. E dentro desse espelho eu começava a ver o rosto do Pai. Quando abri novamente os olhos, a luz já se desfazia no horizonte. Eu sabia que era hora de partir, não por vontade, mas porque o silêncio havia cumprido seu propósito. O corpo estava fraco, mas o espírito se movia com uma leveza nova. Desci por entre as rochas até que o deserto começou a ceder lugar a uma planície mais fértil. O vento trazia o cheiro da terra e o murmúrio distante de água. Foi então que o vi. Um homem de olhar sereno e roupas simples aproximou-se em silêncio. Nas mãos trazia um pequeno cesto com pão e um odre de vinho. Sem dizer palavra, colocou-o sobre uma pedra e fitou-me com um leve sorriso. "Sei quem és", disse ele com uma voz tranquila, quase irônica. "E sei também que o caminho que escolheste não será tão fácil quanto imaginas." Olhei-o em silêncio. Suas palavras me atravessaram com uma mistura de lucidez e desconcerto. "Nenhum caminho é fácil quando o homem caminha só", respondi. Ele sorriu novamente, partiu um pedaço de pão e o colocou sobre a pedra junto ao odre. "Nem só de pão vive o homem", disse, olhando para o céu. "Mas o pão também é dádiva." Depois disso, afastou-se lentamente e antes que eu percebesse já não estava mais ali. Fiquei algum tempo observando o pão e o vinho sobre a pedra. O vento passava leve, movendo a poeira,
e a luz dourada do entardecer envolvia tudo em um silêncio sagrado. Eu não sabia quem ele era, mas sabia que aquele encontro não era acaso. Ajoelhei-me diante do pão e do vinho e compreendi. O Pai havia me alimentado novamente, não o corpo, mas a alma. Levantei-me e o deserto atrás de mim parecia dormir. À frente o caminho de volta me esperava. O mundo chamava e o silêncio seguia comigo. Enquanto deixava o deserto para trás, o silêncio ainda me acompanhava. E foi dentro desse silêncio que as vozes começaram a surgir. Não do vento, mas da mente. O deserto não me oferecia nada, e justamente por isso me oferecia tudo. Não havia sombra, nem consolo, nem distração. Apenas o som do vento movendo os grãos de areia e o som dos meus próprios pensamentos. O corpo enfraquecia, mas a mente se tornava clara, como um lago que cessa o movimento e reflete o céu. Foi então que o silêncio começou a falar. No início, pensei que fossem alucinações da fome, mas percebi que eram vozes antigas, vindas do fundo da consciência humana, ecos de séculos, de crenças, de desejos. Uma voz me disse: "Se és filho do poder, transforma estas pedras em pão." E por um instante vi que podia. Vi as partículas do ar vibrando, prontas a se unir e criar o que eu imaginasse. Mas algo dentro de mim, mais profundo que o desejo, respondeu: "Nem só de pão vive o homem, mas de toda a vibração de vida que flui da mente criadora." Então compreendi. A tentação não era o pão, nem a fome. Era o impulso antigo da mente humana de provar seu próprio poder, de criar sem amor, de afirmar-se separada da fonte. O ego é isso, o fragmento da consciência tentando ser o todo, esquecendo que o todo já o habita. O vento soprou mais forte, como se o próprio deserto quisesse apagar minhas certezas. Outra voz se ergueu: "Se és filho da luz, lança-te do alto e prova que o Pai te sustentará." E vi de novo a mente humana querendo transformar o amor em espetáculo, o poder em vaidade. Sorri e respondi em silêncio: "O amor não precisa ser provado. Ele simplesmente é." Nesse instante percebi que as vozes não eram externas, eram formas de energia. Pensamentos humanos flutuando na consciência coletiva, buscando quem lhes desse vida. Vi que cada pensamento tinha uma cor, uma frequência, uma vibração. Os que nasciam do medo eram densos e escuros, os que vinham do amor, luminosos e leves. As tentações, entendi, são apenas correntes vibratórias que tocam a mente e convidam o coração a reagir. A liberdade nasce quando não reagimos, quando apenas observamos em paz e deixamos que passem como nuvens que não tocam o céu. Então, uma terceira voz sussurrou, mais sutil, mais íntima: "Tudo isso pode ser teu. A glória, o poder, a influência sobre os homens. Basta que me reconheças e te darei o mundo." Por um momento vi o mundo como um espelho imenso. Cidades, reinos, multidões ajoelhadas diante de tronos invisíveis, templos construídos em meu nome. E vi que aquele era o mesmo poder que governa a mente humana. O desejo de dominar, de ser adorado, de impor luz sem compreendê-la. Ajoelhei-me na areia e disse: "O mundo pertence àquilo que o homem acredita ser, mas o reino é invisível e nasce quando o homem nada quer possuir." O vento cessou, e no silêncio que seguiu compreendi. O tentador não era um ser, era a soma dos pensamentos humanos de separação. O campo vibratório que o homem chama de mal, mas que é apenas ignorância de sua verdadeira origem. Satanás não teve parte alguma nisso. Não havia um inimigo fora de mim, nem forças obscuras tentando me afastar do Pai. As tentações eram apenas o eco do ego humano,
lutando para continuar existindo. O diabo é o nome que o homem dá à sua própria resistência à luz. Quando o ego teme desaparecer, ele cria formas, rostos, mitos, mas tudo isso nasce dentro da mente. A luta verdadeira sempre acontece no interior. É a batalha entre o fragmento e o todo, entre o medo que separa e o amor que integra. Fiquei ali, de olhos fechados, e vi que tudo era energia viva, inteligente. As pedras, o ar, o meu próprio corpo, tudo pulsava em luz microscópica, movida por uma vontade silenciosa. E percebi, essa vontade é o Pai. Não um Deus distante, mas a própria consciência que respira em cada átomo. A luz interior se intensificou até que o deserto desapareceu. Eu via apenas o brilho das partículas dançando, unidas por um amor indescritível. Compreendi que a criação é um ato contínuo, que a mente divina pensa e o universo se faz, e que cada ser é um fragmento consciente dessa mente, dotado da mesma capacidade de criar, para o bem ou para o caos, conforme sua vibração interior. Fui tomado por uma alegria sem causa. Não havia mais inimigo, nem prova, nem luta. Havia apenas luz. E eu estava dentro dela, e ela dentro de mim. A luz cresceu dentro de mim até que não havia mais horizonte, nem forma, nem tempo. Eu estava desperto, mas não em um corpo. Desperto em tudo. O que antes chamei mundo era agora um mar de vibrações cintilantes, como se cada grão de poeira fosse feito de sol líquido. Tudo respirava, tudo estava vivo. E eu percebia que a vida não vinha das coisas. As coisas é que vinham da vida. Senti-me como uma criança diante de um mistério tão simples e tão vasto que só podia ser amor. E ouvi sem som uma voz que não falava, apenas transmitia consciência. Antes de toda forma, há a mente. Antes de toda criação, há o pensamento. E antes de todo o pensamento, há o amor. A palavra Deus já não me servia. O que eu via não cabia em nenhum nome. Era uma presença viva, infinita, silenciosa e ao mesmo tempo pulsante. Era poder, mas não o poder dos homens. Era a própria harmonia sustentando o universo. Vi que tudo o que existe é tecido de um mesmo campo de consciência. Nada era sólido. As pedras, o corpo, o ar, todos eram feixes de energia dançando em diferentes densidades. E percebi que a forma é apenas a condensação da mente. O pensamento, quando intensamente carregado de fé, ordena as partículas e o invisível se torna visível. A criação, entendi, é uma arte de vibração. O universo é o pensamento do amor tornado substância. E esse amor é o impulso que constrói, nutre, protege, cura e sustenta. Tudo tem um propósito sagrado. Nada é acaso. A folha que cai, a estrela que nasce, a ferida que cicatriza. Cada gesto é um movimento de inteligência divina em ação. Vi então as leis que governam toda a existência. E elas eram simples como o respirar. Crescimento. Tudo que vive expande-se em direção à sua perfeição. Nutrição. A vida alimenta a vida, e nada é negado a quem confia no fluxo. Cura. O amor busca continuamente restaurar o equilíbrio. Proteção. A criação ampara a si mesma com ternura. Satisfação da necessidade. Toda carência é um convite para o amor fluir. Trabalho. A energia divina age em nós e através de nós, sempre por amor. Sobrevivência. Nada se perde. A vida se transforma. Ritmo. Tudo pulsa em ciclos, e o descanso é parte da criação. Lei e ordem. O universo inteiro respira em perfeita harmonia, sem esforço. E quando compreendi isso, percebi que o Pai não está acima, observando, mas dentro, sustentando.
É Ele quem trabalha em cada célula, em cada átomo, em cada respiração. Nada existe fora dele. Olhei para o meu corpo e o vi como um campo luminoso, uma constelação de pequenas consciências cooperando em unidade. Cada partícula sabia o que fazer e o fazia por amor. O mesmo amor que move as estrelas movia também o sangue em minhas veias. E foi nesse instante que compreendi o mistério do reino. O reino não é um lugar, é um estado de consciência. Está aqui, agora, na medida em que a mente se alinha com a mente universal. Senti-me dissolver. Não havia mais eu e Deus. Havia apenas o ser. E o ser dizia em mim: eu sou o que sou, e tu és em mim. Não há distância entre o Criador e o criado. A separação é apenas o sonho do ego e o despertar é lembrar-se de mim. Lágrimas de alegria corriam sem motivo. Tudo o que antes busquei fora estava dentro. E dentro estava o infinito. O deserto, o céu, o vento, o grão de areia, todos cantavam a mesma canção. Amor é o fundamento de toda a realidade. Então percebi que a humanidade não sofre por castigo, mas por esquecimento. Esqueceu-se de quem é e de onde vem. Busca fora o que já é dentro. Luta por luz, mas é feita dela. Fiquei em silêncio, sem vontade de mover-me. O mundo inteiro parecia respirar comigo. E por um tempo que não era tempo, não existia nada além do êxtase. Na vastidão sem forma onde me encontrava não havia som nem palavra, mas tudo falava, e o que dizia era amor. O amor não como emoção humana, mas como substância viva. Ele não vinha de fora, era o próprio tecido do ser. Tudo vibrava em sua frequência. As pedras, o ar, a poeira, as pequenas partículas que dançavam no espaço invisível entre as coisas. O amor as movia, as unia, as mantinha em harmonia. Vi que o amor era a inteligência secreta que faz o sol nascer, que ensina a semente a abrir-se, que move o sangue dentro do corpo, que reconcilia cada célula com o seu propósito. Era ele quem nutria, curava, sustentava. Nada existia fora dele. E percebi: o Pai é amor. Não o amor que busca ser amado, mas o amor que só sabe dar. Sua essência é a entrega constante, o impulso de doar-se eternamente sem pedir retorno. O Pai é o movimento invisível de tudo o que cresce, floresce, respira e se multiplica. Enquanto essa verdade se revelava, senti o universo inteiro pulsando em mim. As montanhas, os rios, as criaturas, os homens, todos eram expressões diferentes de uma única vibração de vida. E essa vibração dizia: eu sou, e em mim tu és, e sempre foste. Então compreendi que a criação não é um ato passado, mas um ato contínuo. O Pai cria agora e agora e agora, em cada batida do coração, em cada respiração, em cada nascer do sol. Nada é repetição, tudo é novo. A vida é uma dádiva que se refaz a cada instante, sustentada pela intenção amorosa do ser. Nesse estado, percebi que até mesmo o sofrimento humano tem uma origem santa. Ele não é castigo, é a resistência ao fluxo do amor. O ego, temendo dissolver-se, luta contra a harmonia, cria separações, julga, deseja, controla. E nessa luta contra o movimento natural do Pai, o homem experimenta dor. Mas a dor é apenas o lembrete de que ele se afastou da corrente que o sustenta. O amor não pune, ele espera. Espera o retorno do filho cansado, o instante em que o coração humano se rende e diz: Pai, seja feita a tua vontade. E nesse momento, tudo o que estava distorcido começa a ser restaurado. Vi que essa é a essência da cura, o realinhamento com o amor. Quando o coração volta a vibrar em sintonia com a fonte, o corpo se refaz, a mente se aquieta e a alma recorda seu lugar.
A doença, a carência, a solidão, todas se dissolvem como névoa diante do sol. E foi então que compreendi minha missão. Não era ensinar uma nova doutrina nem fundar uma religião. Era simplesmente lembrar aos homens quem eles são. Reacender neles a lembrança do amor que os cria a cada segundo. Mostrar que o reino não está distante nem reservado aos santos, mas presente, latente, vibrando em cada átomo do seu próprio ser. Chorei, não de tristeza, mas de plenitude, porque compreendi que o amor é o único poder verdadeiro e que todo o resto é sombra passageira. E enquanto chorava, ouvi o sussurro da presença doce como o sopro de uma brisa. Vai, leva o que viste aos teus irmãos, não para que te adorem, mas para que se lembrem de mim. O vento tocou meu rosto e o deserto voltou a ter forma. O sol nascia, e eu nascia com ele. Quando a luz do amor se estabilizou em mim, compreendi a raiz do sofrimento humano. Vi que o homem não é escravo do mundo, mas de si mesmo. As correntes que o prendem não vêm do destino, mas de seus próprios pensamentos. Cada desejo egoísta, cada medo não reconhecido, cada impulso de domínio ou rejeição, forja uma nova tira invisível, uma vibração densa que envolve sua consciência e a separa do fluxo do Pai. Essas correntes, feitas de crença e emoção, o prendem dentro de uma névoa onde a luz já não brilha. E o homem, envolto nessa prisão de si mesmo, acredita estar crescendo, amadurecendo, tornando-se forte nos caminhos do mundo. Mas quanto mais ele confia na força do ego, mais distante fica da força real, a força do amor. Vi as pessoas como se estivessem cobertas por véus de energia escura, densos e pesados. E em cada véu havia um nome: medo, orgulho, ciúme, culpa, inveja, ambição. E cada um desses véus escondia a centelha divina que ainda pulsava, paciente, esperando ser lembrada. O homem não percebe o que faz consigo mesmo. Acredita que seus pensamentos são inofensivos, mas eles são vivos, moldam o tecido da realidade, retornam a ele multiplicados. O que ele teme, atrai. O que ele julga, reproduz. O que ele nega, se torna parte de sua carne. Compreendi que o ego não é inimigo, é uma etapa da consciência, uma construção necessária para que o homem aprenda a escolher. Mas quando o ego assume o trono, o ser esquece que o verdadeiro poder não está em afirmar-se, mas em render-se à verdade. Então vi a terra inteira como um campo de consciências entrelaçadas, cada uma criando sua própria prisão ou libertação. Os que vivem para o eu carregam correntes pesadas e se movem lentamente, lutando contra tudo. Os que se rendem ao nós tornam-se leves, transparentes e começam a brilhar de dentro. Foi ali no silêncio do deserto que percebi a raiz de toda a cura, a compreensão de que o ego é ilusão e o amor é realidade. Não existe ofensor ou ofendido, existem apenas almas aprendendo a lembrar. A libertação começa quando o homem reconhece o que forjou e se arrepende, não por medo, mas por clareza. Quando ele pede perdão e restitui o bem que negou, a energia densa se dissolve e a luz volta a fluir através dele. Com essa visão compreendi também minha compaixão pelos homens. Eu os via não como pecadores, mas como viajantes cansados, presos em correntes que não sabiam ter criado. Minha missão não seria condená-los, mas lembrá-los da chave que carregam dentro, o amor. Quando abri os olhos, o deserto estava diante de mim, o mesmo deserto, e no entanto, nada era o mesmo. O vento soprava como antes, mas agora eu sentia nele a respiração do Pai. A areia se movia em ondas douradas e em cada grão havia vida.
O céu ardia em silêncio, e esse silêncio era plenitude. Eu me levantei devagar. Meu corpo era o mesmo corpo, mas leve, como se a matéria tivesse se rendido à luz. A fome e a sede haviam deixado de ser inimigos. Tudo o que era necessidade agora era comunhão. Tudo o que era carência havia se transformado em gratidão. Comecei a caminhar de volta. Não sabia para onde iam meus passos, mas sabia por que caminhava. O amor me movia. O mesmo amor que move os astros, as marés e os corações. O amor que tudo une, tudo sustenta, tudo reconcilia. Nas primeiras aldeias vi os homens e as mulheres vivendo como sombras do que são. Trabalhavam, sofriam, competiam, buscavam segurança em coisas frágeis. E eu os amei mais do que nunca, porque vi em cada rosto um reflexo adormecido da mesma luz que me havia preenchido. Percebi que o mundo está cheio de filhos do Pai, mas poucos sabem disso. Vivem como órfãos dentro da casa do amor, e é essa ignorância, não o mal, que os faz errar, ferir e ser feridos. Passei a falar-lhes em parábolas, para que ouvissem o que ainda não podiam suportar em palavras diretas. Disse que o reino não viria com sinais visíveis, nem seria construído por mãos humanas. O reino é um estado do coração, uma lembrança. Quando o homem se volta para dentro e descobre o amor, o reino nasce ali mesmo. Alguns me ouviram e choraram, outros riram e me chamaram de sonhador. Mas mesmo nos que zombavam, eu via a centelha e sabia que mais cedo ou mais tarde também despertariam. Porque ninguém pode escapar do chamado do amor. Compreendi que minha tarefa não era mudar o mundo pela força, mas revelar-lhe a sua verdade. Não era curar apenas os corpos, mas curar a visão. Ensinar os homens a ver com os olhos do Espírito. A verdadeira cura é ver. Ver a unidade onde a mente vê separação. Ver o irmão onde o ego vê inimigo. Ver o pai onde o medo vê o acaso. Assim comecei a falar, a tocar, a curar. Mas o que eu oferecia não era poder, era lembrança. Não dizia, vinde a mim porque sou mais. Dizia, o que vês em mim está em ti. E quando curava, não dizia, eu te curei. Dizia, tua fé, tua união com o amor te fez inteiro. Porque o amor é a única força que devolve ao ser o que sempre foi seu, a harmonia. A cada dia, o mundo se revelava como um espelho da consciência humana. Vi que a terra é a escola do espírito, o campo onde o homem aprende a criar com amor o que antes criava com medo. E compreendi que cada dor é um convite, cada perda é um chamado, cada encontro é uma lição. O deserto havia me mostrado o Pai invisível. Agora, entre os homens, eu veria o Pai visível, escondido em cada olhar, em cada gesto, em cada vida. E assim comecei a caminhar entre eles, não como um mestre, mas como um irmão desperto. Pois quem conhece o amor não mais deseja ensinar, apenas compartilhar a luz que o sustenta. Esta obra nasceu de uma longa caminhada interior. Anos de silêncio, estudo e revelação. As cartas de Cristo foram o farol que acendeu em mim o desejo de compreender e servir ao amor vivo. Hoje a palavra, a imagem, o som e a própria tecnologia tornaram-se instrumentos desse mesmo espírito. O que antes era apenas intuição, agora se faz visível. Não para provar nada, mas para lembrar o que sempre foi. Que esta mensagem alcance quem precisa recordar. O reino não está longe nem fora. Está aqui, agora, no coração que se abre para o amor.